Então, eu só fiz aqui uma simulação, né, do que a gente pode estar usando para nosso dia a dia, nosso cotidiano, em relação a planilhas, a utilização disso na nossa vida. E agora, gente, vamos começar nossa matéria. A gente vai falar sobre função afim. Eu vou mostrar isso para vocês da melhor maneira possível. Eu vou tentar mostrar para vocês da melhor maneira possível. Deixa eu só colocar aqui na nossa... Deixa eu... abrir aqui nossa plataforma. Tá dando uma travada aqui, gente, mas acho que vai ir tudo bem. Olha só. Então tem aqui... a gente vai estudar agora, a gente vai estudar aqui função afim. A gente está na apostila agora, apostila 3, tá bom? A gente finalizou aí as outras apostilas, entendemos o impacto da inflação, né? Que eu mostrei para vocês. E vamos ver função afim. Olha só. Em função afim, eu vou lembrar muito de função linear, né? Porque a função afim, ela se comporta da mesma maneira que uma função linear se comporta. Para quem não sabe como é a função linear, a gente vai lembrar de alguns conceitos, né? Olha só que bonitinho, ele coloca aqui um monte de moedinha, né? E coloca aqui uma plantinha, né? Que significa que está crescendo, vai crescendo à medida que você vai aumentando os seus lucros. A gente poderia utilizar a função afim assim como uma relação de retorno onde a gente tem a porcentagem fixa, tá? Vou mostrar para vocês mais para frente. E olha só, na função afim, vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos supor que de 1991 a 2010, eu posso expressar o gráfico dessa forma aqui, que mostra, por exemplo, a quantidade de favelas no Brasil. Desculpa. A quantidade de favelas no Brasil de 1991 a 2000 e mostra também de 2000 a 2010. Então, tudo que a gente utilizou lá em função, por exemplo, taxa de variação, a gente pode utilizar na função afim. Só que perceba, ó, aqui tem a mesma inclinação dessa parte aqui? Tem ou não? De 1991 até o ano 2000, tem a mesma inclinação que de 2000 a 2010? O que vocês acham? Cresceu o mesmo tanto? Gente, estão dormindo? Olha só, o que eu consigo olhar aqui nesse gráfico? Eu consigo olhar, eu vejo já ó, figuras geométricas. Por quê? Porque vai me ajudar a resolver. Eu tenho aqui, ó, nesse ponto aqui, eu tenho esse triângulo. Certo? Eu tenho esse triângulo e a partir desse ponto aqui eu teria esse triângulo. Só de olhar assim, ó, esses triângulos, você acha que esses triângulos são semelhantes? Não, não são, né? Como é que eu faço para saber? Se eu quiser saber a variação, ou seja, se eu quiser saber aí o meu coeficiente, se eu lembrar que a minha função, né, que a gente estava vendo aí no passado, seria igual a ax mais b, né, seria uma função linear, onde o a eu falei que é o coeficiente angular, né, que a gente chama de delta, colocar delta y, sobre delta x. Se eu tenho isso aqui, então eu conseguiria calcular o coeficiente angular de cada uma delas. Então vamos falar do primeiro triângulo, que eu vou chamar de A1. Meu coeficiente angular seria a variação em y, ou seja, 3.906 menos 3.187 dividido pela variação em x.
Ou seja, o número de anos. De 1991 até 2000, eu tive 9 anos. E esse seria meu resultado de A1. A1, alguém calculou aí? Quanto que dá meu A1? Alguém achou? 3.906 menos 3.187, 719, tá ali, né? Então, ó, vai ser 719 dividido por 9, tá ali escrito embaixo. Então, quando eu pego esse 719 dividido por 9, eu vou achar aí 79,89. Tá. O meu A2, como é que eu descubro o meu A2? O meu A2 seria a segunda parte ali da equação, né? Que seria os 6.329 menos 3.906 e dividir pela quantidade de anos, que foram 10 anos. Então, se eu fizer essa conta aqui, eu vou achar que meu A2, ele foi quanto? Ele foi aí 242,3. Então, olha só, como o coeficiente angular foi bem diferente para cada uma delas. Gente, só lembrando, não precisa dar OK no chat, tá bom? Porque já é verificada a presença. A única coisa que precisa é vocês alterarem o nome de vocês, tá? Quem não está com o primeiro A ou o primeiro B na frente do nome, o sistema não consegue detectar presença, tá? Eu fiz um sistema no Excel, ele identifica. Então, ele não consegue identificar a presença. Então, todo mundo que está aí sem o primeiro A ou o primeiro B na frente do nome não vai ganhar presença, porque o sistema não pega a presença de vocês. Olha só. Falaram assim, ó, Juan, eu esqueci como é que faz para descobrir o sistema de A e B. Eu vou mostrar mais para frente como é que a gente faz, tá bom? Já já a gente chega. A gente vai substituir os pontos que a gente tem no gráfico e a gente faz. Olha só. Então, eu achei o coeficiente 1, que é 79,89. E depois eu tenho aqui no A2, que é 242. Então, eu percebo que esse número aqui é maior que esse número aqui, né? Como esse número aqui é maior, que o 242 é maior, significa que aqui é mais angulado, ou seja, aqui cresce mais rápido. Eu poderia calcular também um coeficiente, uma variação total entre esses pontos, que me daria, por exemplo, daqui até aqui direto. Eu formaria um triângulo maiorzão, tá vendo? E a inclinação seria maior que esse e menor que esse, né? Vocês conseguem perceber isso? Se eu fizesse essa conta, eu iria achar que meu coeficiente aqui, no caso que eu vou chamar de A3, ele seria igual a quanto? Ele seria igual a 6.329 menos o 3.187 e vou dividir esse número pela quantidade de anos, que no caso é 19. Então, quando eu faço essa conta aí, 6.329 menos 3.187, eu vou ter aí 3.142. 3.142 dividido por 19, eu vou ter um coeficiente angular, vou chamar de A3, de 165,4. Então, olha só, o coeficiente de cada reta eu consigo achar a partir da função. Então, o que indica esse número? Olha só, o A1, A2 e A3 são as variações. Eu vou falar agora. Olha só, o que representa? Significa que, em média, né, se eu pegar de 1991 a 2010, em média, estavam aumentando o número de favelas de 165,4 favelas por ano. É isso que representa. Ou seja, então significa que de 91 até 2000, o número de favelas foi de 79,89 favelas por ano. Ou seja, então significa que se 91 tinha 3.187,
Em 1992, que passou um ano, aumentaram 79 favelas. Em 93, aumentou mais 79. E assim por diante. Né? Quando chegou a partir de 2000, aí aumentou 242 favelas por ano. Né? Então é isso que representa o coeficiente angular. A gente tem que entender o sentido. Né? Acho que o sentido é mais importante do que como calcular. Porque se a gente entende o sentido, eu posso calcular através da tangente, posso calcular através do coeficiente angular, posso fazer regra de 3, posso fazer de muitas formas. Mas se eu não entender o sentido, eu nunca vou conseguir andar com o meu conteúdo, entender a minha matéria. Então, como a gente vai falar de função afim, eu tenho algumas variações dessa função. Por exemplo, ela pode começar na origem, ela pode ser uma função constante, ela pode ser vários tipos de função, e é isso que a gente vai explanar aqui hoje. Por exemplo, o que seria a função constante? Né? A função constante é quando, independente do valor de x, essa função não vai se alterar. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Olha só que bonitinho. Vamos pensar aqui, ó. O meu quadro está aqui. Tem o eixo x e eixo y. É justamente isso. Se a função é constante, ela não tem variação. Então, ó, eixo x e eixo y. Minha função, se é constante, significa que ela é assim, ó. Ou seja, independente se o x está aumentando aqui, ó, por exemplo, aqui podia ser 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5, depois 6, depois 7. Tanto faz se o meu x está aumentando. Por quê? Porque ela não tem variação. Aqui é sempre constante. Por isso que a gente chama de função constante. Então, se eu fosse relacionar isso numa função, ela seria escrita assim, ó, f de x é igual a um número. Eu vou chamar f de x é igual a c, ou f de x é igual a b. Por quê? Porque ela não tem coeficiente angular, ela não tem variação. Certo? Anota isso aí. Aí a gente continua fazendo alguns conceitos. Tá, travar. A gente continua falando de alguns conceitos e é o seguinte. Tô travando. Pera aí, gente, meu tenta travando aqui. Parece que alguém entrou na minha conta de novo. Deixa eu... Gente, eu vou precisar sair e voltar rapidinho, tá? Entraram aqui na conta e bloqueou meus comandos.